Glória a Deus, muito bom estar aqui, queridos, muito bom, é muito bom quando a gente vem, nos reunimos para estarmos em comunhão, não existe coisa melhor, porque é aqui que a gente se revigora, meu irmão, não sei se, tenho certeza que com vocês é a mesma coisa comigo, né? A gente vem numa semana às vezes atribulada, mas quando nós vimos para nos reunirmos, não que haja algo místico aqui, mas por fato de nós estarmos juntos e cultuarmos o nosso Deus juntos, isso nos traz, nos revigora. Amém? Então é muito bom estar aqui. Vamos orar, queridos, antes de iniciarmos. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Deus bendito e querido, Pai, estamos aqui agora para aprendermos do Teu Santo Espírito, que é o nosso ensinador de justiça. É Ele que nos ensina, é Ele que nos ajuda a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Pai, então estamos aqui para cumprir isso. Estamos aqui, meu Deus, para aprender, todos nós, a começar aqui deste púlpito, Senhor, estamos aqui para aprender. Portanto, vem nos ensinar, Senhor, vem nos ensinar. E o fato de eu estar aqui na frente, ministrando, meu Deus, é simplesmente porque sou um canal Teu, né? Só porque eu sou um instrumento Teu, neste momento, eu tenho o privilégio de poder estar aqui com os meus irmãos aprendendo. Então, nos ajuda agora, Pai. Senhor, toma conta desta reunião, abençoa-nos, ó Deus, porque precisamos aprender, e aprender muito. Os dias estão muito ruins, Senhor, muito maus, e precisamos nos encher de Ti. Nos ajuda nisso, pois é no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos sentar, queridos? Nós estamos vindo aí numa saga abençoada, sobre o mistério da Trindade, né? Sobre a Trindade. E 2 pontos têm me chamado muita atenção em toda essa linha de estudos que nós estamos fazendo, que é o fato que estamos compreendendo um pouco melhor, vamos dizer assim, como é que funciona isso, como é que é a pessoa de Deus. Porque uma coisa que nós precisamos entender, se nós cultuamos a esse Deus, temos que, pelo menos, compreender a forma como Ele quer esse culto, a maneira como Ele se expressa, a forma como Ele age, porque é assim em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento é assim. Você, quando se relaciona com alguém, você aprende com essa pessoa, né? Você passa a entender a forma como ela enxerga as coisas, e nós precisamos entender isso. Agora, como fazer isso se todas as vezes que nós nos esbarramos com a questão da Trindade, ficamos com receios, né, dizendo que isso não é para nós, que é complexo demais para nós entendermos. Eu me lembro que eu falei aqui, a palavra de Deus diz que aquilo que está revelado nas Escrituras é para nós. É para nós. E existe uma parte desse mistério que está lá, bem explícita, para que nós venhamos a entender, tá, o que é esse mistério. E Deus quer isso. Então, ao longo destas aulas, estamos aprendendo um pouquinho mais, todos nós aqui, sobre a Trindade. Agora, outra coisa que me impressiona muito, muito, é que não é que eu não via dessa forma, mas não era uma preocupação que eu tinha, né? Que é a questão do empenho das 3 pessoas da Trindade na nossa salvação. Gente, é fascinante quando você começa a estudar e você vê que Pai, Filho e Espírito Santo trabalham de uma forma conjunta e a sintonia é tão perfeita e um propósito único, salvar a humanidade. Cada um dentro de um espaço que eles mesmos delimitaram, que eles mesmos colocaram, montando uma estratégia onde cada pessoa dessa Trindade trabalha especificamente. Gente, é impressionante a preocupação, e isso nos leva a um patamar de entendimento que nós talvez não tivéssemos antes, do amor de Deus. Porque somos seres tão minúsculos, tão pequenos. O mundo, o nosso planeta, nosso planetinha,
no universo, ele é menor do que uma cabeça de alfinete. E é tão pequeno que ele nem aparece. É impressionante. E nós estamos nessa cabecinha de alfinete. E o Deus Todo-Poderoso, que o universo não pode conter, porque Deus está até fora do universo, se preocupa conosco, né? O salmista diz, que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós? Então, quando eu vejo todo esse empenho da Trindade, as três pessoas envolvidas na nossa salvação, eu falo, meu Deus do céu, não tem como não amar esse Deus, não tem como nós não servirmos esse Deus de coração. Por isso que estar aqui é um prazer, por isso que estar aqui é gostoso, é uma honra poder servir esse Deus, poder, de alguma maneira, ser usado por Ele na obra dEle. Não existe privilégio maior do que esse. Paulo fala sobre isso. Então, hoje, nós vamos aprender sobre a pessoa do Filho, o Deus Filho. Tá. Então, vamos lá. Qual é o nosso texto áureo? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Está em Mateus 17, 5b. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai e o centro da revelação divina e o único mediador entre Deus e os homens. Então nós estamos hoje, nessa lição, abordando a centralidade do Filho em todo esse plano divino de salvação. Leitura bíblica. Eu vou pedir para um irmão Genésio, pode pegar o microfone? Agora eu botei os textos na tela para ficar mais fácil, tá? Mas quem quiser ler na Bíblia pode ler também. Vamos ler primeiro Lucas, do capítulo 1, do verso 31 ao 35. Lucas 1, de 31 a 35. Pode ler, meu querido. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe ao nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó, para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse, levantai-vos e não temais. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Glória a Deus. Então nós temos 2 textos aí, onde o primeiro aborda a questão do nascimento virginal de Cristo Jesus, e o segundo texto fala sobre quando Jesus toma 3 dos seus discípulos, leva-os ao monte, e lá ele se transfigura na presença deles. Qual é a palavra-chave desta lição? Cristo, porque ele é o centro de tudo.
Tudo gira em torno dele. Tá? Não tem como nós abdicarmos ou abrirmos mão desse fato, porque é um fato. E vou mostrar para vocês por que é um fato. Então, a transfiguração é um dos momentos da revelação da glória do Deus Filho. E nós vamos entender por que Jesus levou 3 dos seus discípulos, tá, no monte para transfigurar-se na frente deles. E o segundo ponto, que essa lição também vai focar, é que ele é o Deus encarnado. É o ponto central do Evangelho. Não tem como nós pregarmos um Evangelho sem considerarmos o fato de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Na transfiguração, Jesus é exaltado diante de testemunhas oculares com a aprovação explícita do Pai. Perceberam? Na transfiguração, Jesus é exaltado diante de testemunhas oculares. Vamos fazer uma pausazinha aqui. Quando Jesus foi assunto ao céu, 500 pessoas viram Jesus vivo, andando entre eles e depois subido ao céu. O testemunho ocular, ele é presente nas Escrituras. Então, nós não estamos vivendo algo, um conceito, ou vivendo, digamos assim, uma experiência etérea, né? Sem sentido, uma experiência que não é um fato. Foi testemunhado, irmãos. Foi testemunhado, e ao longo da história, e vocês vão ver um pouquinho, uma coisa muito curiosa, daqui a pouco eu vou falar, sobre essa questão do testemunho, e como Deus, na sua infinita sabedoria, se preocupou com isso, de transformar todo esse evento da salvação em algo que pudesse ser testemunhado, em algo que pudesse ser corroborado e transformado num fato. Então vamos lá. Então nesta lição veremos que em Cristo Jesus habita a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O ponto central de toda a salvação e de todo o plano de Deus é esse, em que na pessoa de Jesus Cristo todas as coisas pudessem acontecer. Deus resume, ele restringe a pessoa de Jesus toda a questão da salvação, da libertação, de uma vida diferente, de uma vida nova e plena. E na pessoa de Jesus Cristo, porque esse é o objeto da lição, está toda a plenitude da divindade de Deus. E que ele é a revelação plena do Pai, que se manifestou em carne, sem abandonar a natureza divina, outro ponto fundamental, né? Jesus tinha as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Assim, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Veja bem, Jesus conquistou isso através do seu próprio mérito. Hoje ele pode ser o nosso mediador. É ele que nos leva ao Pai. É através dele. Ele é a porta, ele é o caminho. Ele pode afirmar isso, porque ele conquistou isso com um preço altíssimo, que foi o seu próprio sangue. Em 1 Timóteo 2, vou pedir para a Cláudia ler. Claudinha, 1 Timóteo 2, a partir do verso 5, por favor. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Perceberam aqui, ó? O qual se entregou. Ele mesmo. Ele se prontificou. Ele se ofertou. Ele se ofereceu. Foi Jesus que se colocou à disposição do Pai para cumprir, tá, essa missão. Os estudiosos declaram que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta doutrina, na teologia, ela é conhecida como união hipostática. Jesus tem as duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Divindade do Filho.
E aqui, meus irmãos, nós vamos entrar em algo que é o cerne, tá, do Evangelho, para que nós possamos entender a questão da encarnação de Jesus. Precisamos compreender isso aqui, que é a concepção virginal de Jesus. Então, diz aqui o autor da lição, a concepção de Jesus foi um ato miraculoso. Sabemos disso. Concebido pela ação do Espírito e pela sombra do poder de Deus. Tem um texto aqui, eu vou pedir para a irmã Edna, por favor, Lucas 1,35, irmã, pode ler? E respondendo o anjo, disse-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Muito bem. Maria, quando recebeu a visita do anjo, e este falou para ela que ela era uma agraciada, porque ela traria o Salvador ao mundo, ela estranhou isso. Porque como isso vai ser possível se eu não conheço homem algum? O anjo responde para ela isso aqui. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Guardem essa expressão sombra, tá? Essa expressão sombra aqui, ó. E por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Porque Maria foi o instrumento usado por Deus para trazer Jesus ao mundo, para que Jesus pudesse receber a nossa carne e pudesse ser o Deus encarnado. Na realidade, o pessoal fala que ela é a mãe de Deus. Ela não foi mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus. Ela é a mãe do homem Jesus Cristo. Deus não tem mãe. Ok? Então, isso é um erro teológico gravíssimo e a gente precisa estar sempre lembrando as pessoas. Tá? Ela foi mãe do homem Jesus. Ela foi o instrumento usado por Deus para trazer Jesus à terra. A questão da sombra. O que o anjo estava querendo dizer? Aqui em Êxodo 40:35, nós vemos isso aqui, ó. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa palavra sombra, ela tem uma conotação de presença, irmãos. Presença. E é isso que o anjo queria dizer para Maria. A presença do Espírito Santo em você vai fazer com que esse milagre aconteça. Entende? Então, quando ele fala, aqui no texto, deixa eu ver se eu consigo voltar, quando ele diz aqui, ó, e o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, estava dizendo, o Espírito Santo vai te encher e vai produzir esse milagre da concepção. Ficou claro isso aí para vocês? Nessa questão da concepção virginal de Jesus? Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. O nascimento de Jesus, de uma virgem, é um milagre em que algumas pessoas têm dificuldade de crer. Agora, prestem atenção nisso aqui, como Deus é tremendo. Olha só como é que Deus, ele é um Deus de detalhes. Lucas era médico e ele sabia perfeitamente como são feitos os bebês. Teria sido igualmente difícil para ele crer no nascimento virginal, tanto quanto o é para nós. No entanto, ele informa isso como sendo um fato. Lucas, para quem não sabe, e creio que tem muitas pessoas que não sabem disso, Lucas não era judeu. Lucas era sírio. Tá? Ele era oriundo da cidade de Antioquia da Síria. Ele nasceu numa família pagã. Se converteu ao Evangelho depois, mas antes disso, por vir desse berço helênico, Lucas era um cara extremamente culto, um homem que conhecia muito bem a língua grega, ele era prolixo, o grego dele era perfeito. E detalhe importante, tudo que eu estou falando aqui é confirmado na história, tá? Nós temos dois historiadores, um é Eusébio,
um historiador da antiguidade, que confirma essa informação, e Jerônimo, que é chamado de São Jerônimo, que era um sacerdote, mas também um acurado historiador. Lucas, ele passou pela universidade ou pela escola de medicina de Alexandria, no Egito. Todo mundo sabe, né? Se a gente voltar lá no nosso tempo de escola, que o Egito era o berço da ciência da época. Os caras, quando eles embalsamavam os seus faraós, eles faziam com uma técnica tão esmerada que nós temos hoje as múmias conservadas até os nossos dias. A questão da medicina na civilização egípcia era extremamente apurada. E Lucas passou por essa escola de medicina, lá em Alexandria. Então, veja bem, era um cara culto, era médico, formado, assim, para um melhor entendimento, na melhor universidade do mundo da época, né? E aí ele se converte ao Evangelho. Então, Lucas também tinha uma qualidade esmeradíssima, que era o quê? Ele era um profundo investigador. Era um camarada que não se contentava apenas com os relatos. Ele ia atrás, buscar as evidências para confirmar se aquela informação era aquela mesma. Então, Lucas era um investigador minucioso que baseou seu evangelho em narrativas de testemunhas oculares. Vocês vão ver, né, Lucas dizendo o seguinte, quando ele está se dirigindo a Teófilo, para quem também não sabe, segundo a história, tá? Teófilo era um alto oficial romano, um camarada que ocupava uma posição de destaque dentro do governo romano. E ele se vira para Teófilo e diz assim: ó, excelentíssimo Teófilo, eu recebi os relatos sobre a pessoa de Jesus, eu estou aqui traduzindo, tá? Eu recebi os relatos da pessoa de Jesus, mas eu fui atrás das evidências. Eu fui buscar saber se aquilo que me foi relatado correspondia à realidade. E ele fala isso para Teófilo. Está no texto bíblico, é só vocês lerem lá. Então diz a tradição que ele conversou com Maria a respeito dos eventos que registrou nos 2 primeiros capítulos do seu evangelho, tá? E que ele descobre que, ele afirma que isso não é uma ficção. Se vocês olharem um relato de Lucas, quando ele fala da forma como ele fala, ele traduz aquilo não como uma obra de ficção, como uma história qualquer, mas ele traduz aquilo como uma evidência. Ó, eu fui lá conferir e é isso mesmo. Aconteceu assim. Os cristãos e os judeus que adoram a Deus como Criador do universo não devem ter dúvidas de que Deus tem o poder de criar um bebê no útero de uma virgem. Em relação ao nascimento de Jesus através de uma virgem, por ser algo sobrenatural, trazemos aqui algumas informações que irão acrescentar nossa fé. Aí, como eu falei agora, tá? Lá em Colossenses 4,14, depois vocês olham lá, né? A gente vê o apóstolo Paulo excluindo Lucas da lista daqueles que eram da circuncisão. Ele coloca Lucas na lista daqueles que eram gentios. E isso mostra para nós, é uma prova que nós temos de que, de fato, Lucas não era judeu. Tá? Então, com isso, meus irmãos, por ele ter se formado numa escola de medicina, né, e numa das principais escolas de medicina do mundo da época, né, por ele conhecer profundamente a parte biológica, porque ele conhecia, né, e mesmo tendo dificuldades para crer, ele relata este milagre como um fato. Gente, vocês leem o relato de Lucas e vocês vão ver como que ele não está contando uma história, mas ele está testificando de um fato, porque ele conversou com Maria, ele conversou com os outros, com todos aqueles que caminharam com Jesus, tá? Que Lucas não foi discípulo de Cristo, ele não andou com Jesus, mas ele conversou com todos aqueles que andaram com Jesus. Então ele sabia dos fatos, ele tinha as devidas confirmações. Como eu falei, né? Lucas é natural da Antioquia da Síria,
que é a atual Antaquia, que é na Turquia hoje. Lucas nasceu numa família pagã e depois se converteu. E devido ao local de nascimento, possuía uma excelente formação helenista. Então essas informações são confirmadas por dois renomados historiadores, Eusébio e Jerônimo. E então temos aqui alguém de cultura não judia, relatando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e todos os seus milagres como fato. E esse é o ponto. E por que Jesus traz Lucas para o cenário? Porque era um cara que saía fora, completamente fora desse cenário judeu. Então você tem um testemunho agora de um não judeu, tá? Que veio de berço pagão, extremamente culto, médico, historiador, perito, e esse camarada chega diante de todo mundo e diz: é verdade. E o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para os gregos e romanos, pessoas cultas, tá? Tanto é que Lucas despreza do seu Evangelho todas aquelas festas, as tradições judias, toda aquele costume judeu, ele não coloca no seu Evangelho. Ele é muito preciso, ele traz exatamente o que é necessário para que esse público não judeu pudesse entender. Como é que você vai falar de uma tradição, de uma nação, para um povo que não está acostumado com isso? Então Lucas despreza isso, ele tira isso do seu Evangelho. E é objetivo em falar apenas da pessoa de Jesus, dos seus milagres. Gente, isso para mim é maravilhoso, porque Deus traz à baila um camarada que tinha entrada junto a essas outras culturas que eram top de linha. Lucas podia falar com um público grego e era aceito por esse público por causa da expertise que ele tinha, por causa de todo o conteúdo acadêmico que ele tinha, porque o grego se importava com isso. Qual é o teu pedigree? Qual é a tua história? Lucas tinha esse cabedal todo. Então ele podia expressar para esse público na mesma linhagem deles. Um bom exemplo disso é o apóstolo Paulo, lá no Areópago, junto com aqueles sábios, com todos aqueles filósofos. Ele falou de igual para igual. Mas Paulo veio também de uma outra escola, lá em Tarso, a principal faculdade ali daquela região da Ásia, né? Paulo veio dessa faculdade, dessa universidade, depois foi para os pés de Gamaliel, aprender sobre a tradição judaica, falava não sei quantos idiomas, um cara extremamente culto. E quando ele chega diante daqueles filósofos, ele está na mesma linha que os caras. Percebe? Lucas também era um exímio historiador. Escreveu o evangelho que leva o seu nome e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas tinha um alvo, o público greco-romano, e por esta razão seus escritos eram de um grego muito polido, e Lucas foi a lugares onde haviam pessoas que tinham andado com o mestre. E de sua pesquisa e profunda investigação, conforme descrito em Lucas, capítulo 1, verso de 1 a 4, você vai ver Lucas dizendo lá para Teófilo: olha, me veio esse relato e eu corri atrás para saber se era verdade. Então tudo isso, gente, nos garante a veracidade dos fatos. O cristão pode crer no que a Bíblia diz, porque ela está testemunhada, em primeiro lugar, e ela está rebuscada. Vamos dizer assim, as pessoas que se importaram, que se interessaram, elas foram atrás das evidências, então ela está cheia de evidências. A deidade absoluta do Filho. Em primeiro lugar, o que é deidade? Né? Vamos ver o que é deidade. Deidade é a condição de ser plenamente Deus em essência, natureza e autoridade, sem limitações ou inferioridade, possuindo tudo o que caracteriza a divindade, ou seja, tudo que a divindade de Deus possui, Jesus tem.
ele faz parte dela. Em nenhum momento Jesus está numa posição inferiorizada, como já foi ensinado aqui pelo nosso pastor, não está numa posição diferente das outras duas pessoas. Jesus é desde a eternidade o único Filho de Deus e possui a mesma essência do Pai. Se fez carne sem deixar de ser Deus. João 10:30 e João 14:9. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Amém. Eu e o Pai somos um, afirmação do próprio Jesus. Agora, João 14:9. João 14:9. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces? Não me conheces, Filipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Amém. Quem vai ler isso aqui agora? João, pode ler, pastor. João capítulo 1 e 1 João capítulo 4-9. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Agora 1 João 4:9. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Amém. Fica claro no texto que Jesus já era na eternidade. Ele já existia na eternidade. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria palavra executora de Deus. Deus fala e Jesus executa. E é essa palavra se encarnou para habitar no nosso meio. Ok? Como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, 6-8. Vamos lá. Filipenses 2, 6-8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Olha o que o texto diz, queridos. Aqui, ó, logo no início do verso 6, olha lá, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se escolheu, tá? Quando ele escolhe executar o plano do Pai, ele, mesmo sendo Deus, não tem como usurpação, ou seja, ele não toma essa posição, reivindica essa posição para si, mas ele cumpre o desejo do Pai. Qual era o desejo do Pai? Tá? Que ele se torna um servo, porque ele passa a obedecer o que Deus determinou, o que Deus planejou na eternidade, tá? E ele se faz semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus precisava cumprir, executar aquilo que Deus tinha planejado a nosso respeito. Mesmo sendo Deus, ele não reivindica isso para si, mas ele se submete, tá, ao Pai. Pastor, pode ler também? Romanos 1. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Ah, Cleiton, mas espera aí. Como foi feito da semente de Davi? Se José não teve participação. E José era filho de Davi. Maria também era. Entende? Então, sim, ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne, porque o texto diz segundo a carne, não é segundo uma tradição, ou uma filiação, ou uma adoção, segundo a carne. Maria também era descendente de Davi. Amém? Pois não.
Em relação até à aula passada, que aproveitando, esse versículo 4, que eu esqueci de falar, a gente depois discutiu fora, mas olha como, quando Jesus foi declarado Filho de Deus em poder ou com poder. Verdade. Pela ressurreição dos mortos. Amém. Aquele, hoje tu és meu filho, hoje te gerei. Pela ressurreição dos mortos, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Muito bem falado. Esse detalhe aí, mais uma que corrobora aquele detalhe que Paulo já tinha falado. Tu és meu filho, eu te gerei, referindo-se à ressurreição. E aqui em Romanos 1,4, mais uma vez, declarado Filho de Deus em poder, ou seja, com toda a autoridade, sem ninguém poder acusá-lo, pela ressurreição dos mortos. Amém. Amém, era só assim. Glória a Deus. Próximo texto aqui que nós temos. Carlos, leia isso aí para a gente, faz um favor. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Preste atenção, queridos. Há muita discussão aí fora em relação à forma como nós podemos chegar até Deus, tá? E não há necessidade de termos um mediador. Se vocês prestarem muita atenção nas mensagens que são pregadas aí fora, elas desqualificam esse texto aqui. Desqualificam. Porque elas tiram Jesus da mensagem. Você tem toda a liberdade de chegar diante de Deus, você pode chegar diante de Deus, mas nós só podemos chegar diante de Deus através da pessoa de Jesus. E o texto já afirma isso, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Primeiro, tem que ser Deus. Tem que ser Deus para ser levado até Deus. Esse é o ponto. Não tem nenhuma outra forma de nós chegarmos até Deus. Tem que ser o próprio Deus nos levando a Deus. Só que tem um detalhe. Jesus é o único que pode fazer isso, porque ele é o Deus encarnado. Ou seja, ele, através do alto preço que ele pagou, ele compra esse direito, através do seu mérito. Por ter feito o que fez por nós na cruz, por ter passado por todas as situações que ele passou por nossa causa, ele hoje é apto para ser o mediador e o único, porque além de ser Deus, é o Deus encarnado. Os atributos divinos. A gente vem falando sobre os atributos já em algumas lições. Pastor Reginaldo já trouxe isso aqui para nós. Mas é lembrado pelo autor da lição que Jesus possui os mesmos atributos. Tá? Jesus possui todos os atributos essenciais da divindade, que são eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência, onipotência, mas existem outros atributos. Tudo que está no Pai está também no Filho. Então vamos ver um pouquinho sobre isso nos textos bíblicos. Eternidade. Claudinha, leia aí para a gente. Isaías 9:6. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. O Pai Eterno. Amém? Não tem nem que questionar, né, meus irmãos? Imutabilidade. A parte B apenas do versículo 12 do capítulo 1 de Hebreus. Carlos, ou Cláudio, tanto faz. A parte B. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não falharão. Tu és o mesmo, e os teus anos não falharão. Deus não muda. A Bíblia diz que não há sombra e nem variação na pessoa de Deus. Isso, gente, é maravilhoso, porque nos traz segurança. Nos traz segurança. Hoje se fala muito sobre insegurança jurídica, né? Por que da insegurança jurídica? Porque a lei diz uma coisa, mas na prática outra coisa acontece. E isto gera insegurança, porque se você não tem um norte, aquele norte não é considerado, eu fico inseguro. Eu fico inseguro. Como é que eu posso me amparar pela lei se os juízes mudam a lei através do seu próprio pensamento? Aqui nós não temos esse problema.
O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente o mesmo Deus. É o que a palavra de Deus nos afirma. Então, tu és o mesmo e os teus anos não falharão. Deus não muda, Deus não altera. Por isso que eu sou um dos grandes defensores da linha de que os princípios de Deus não são negociáveis. Eles não mudam ao longo do tempo. Princípio não muda, gente. Princípio não muda. Culto a Deus. Como é que o culto a Deus foi instaurado na história? Aí você vai lá para o Antigo Testamento e você vê o próprio Deus formando o seu povo e dizendo, vocês vão me adorar desse jeito aqui. Deus é que dá o caminho. Deus diz, eu quero que você me adore desse jeito aqui. É dessa forma, o sacrifício tem que ser feito assim, o animal tem que ser assado, tem que ser desse jeito e ponto final. Deus determina o tamanho do altar, Deus determina os utensílios que serão usados no tabernáculo. O princípio não muda. É a mesma coisa. O modo, sim. Claro que hoje nós não temos mais uma tenda da congregação, o pastor Reginaldo não entra de sacerdote lá dentro, não desce fumaça sobre ele. Não existe mais isso. Isso acabou. Mas os princípios são o mesmo. Tem um sacerdote na frente. Tem alguém, não que vai, digamos assim, vai te representar perante Deus, mas que vai te ensinar o caminho para chegar até Ele. Princípio, irmão, isso não altera. Onipresença. Quem pode ler aí? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus afirmando. Não importa, aonde você esteja, debaixo de um coqueiro, debaixo de um abacateiro, sentado numa pedra, se tiver um grupo ali de 2 ou 3, a palavra diz que Jesus está com estes. É assim que funciona, queridos. Jesus está em todos os lugares e em todo momento. Quem pode ler esse texto agora, da onisciência? João 17, 21. João, capítulo 17, 21. Ele disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez, tu me amas? E ele disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Esse texto, ele é curioso. Foi quando Jesus estava restaurando Pedro lá na praia. Pedro lá numa deprê terrível, com a cabeça a mil, puxa, neguei Jesus, tal. E aí Jesus vai restaurar Pedro. E aí ele faz 3 vezes a mesma pergunta, com sutis diferenças. Não vem o caso agora, não dá tempo de explicar, tá? Porém, na terceira vez, ele pergunta para Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Né? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro sabia que Jesus sabia que o que ele estava falando era verdadeiro. Então, quando a gente chega diante de Deus, eu não sei como é que tem gente que consegue ter a cara de pau, perdão a expressão, mas é cara de pau, chegar diante de Deus com um coração falso. Tem gente que ocupa o púlpito, tá? E Deus está escaneando o camarada ali no púlpito. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não tem como nos escondermos da presença de Deus. Salmo 139, gente. A gente não consegue fugir da presença dele, né? Às vezes nos importamos tanto com a opinião das pessoas, que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente sempre olha para o lado, olha para trás, para ver se tem alguém vendo, mas esquece de olhar para cima. Tem 2 olhão em cima de você ali, entendeu? 2 olhão enorme, de fogo ainda por cima, de fogo, olhando para você ali. Deus tem consciência, Ele sabe de tudo. Vamos para o próximo atributo, onipotência. Eita, isso aqui vai ser bom demais. Quando Jesus estiver em cima do cavalo dele, julgando as nações com todos os seus exércitos atrás dele. Apocalipse 1:8, quem pode ler?
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Um Jesus que pode pegar todas as ogivas nucleares que contém este mundo, e são milhares, irmãos, são milhares mesmo, milhares de ogivas. Uma ogiva, ela é capaz de destruir o mundo várias vezes. Existem milhares delas espalhadas pelo mundo. Jesus pode colocar essas ogivas na palma da sua mão e esmagar como se fosse um traquezinho de festa junina. Percebem? O Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Jesus, queridos. Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar esses atributos é negar a essência do Evangelho. Não tem como você pregar o Evangelho não crendo ou não pregando isso. É importante que isso seja falado, relatado, dito às pessoas, que esse é o Deus que nós pregamos, o nosso Jesus. Amém? A concepção virginal e os atributos divinos de Jesus revelam que ele é Deus desde a eternidade e possui a mesma essência do Pai. Agora nós vamos falar da centralidade do Deus Filho. A glória sobrenatural de Jesus. Jesus revelou a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente, vislumbre do Cristo pré-ressurreto e glorificado. Eu vou ler isso aqui, meu irmão, por causa do tempo. Aqui em Mateus 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. E quando eles pregam sobre isso, Pedro vai ser um dos que vai dizer, nós vamos ver isso depois, Pedro vai dizer assim: eu estava lá, eu vi o fato. Mais uma vez o testemunho ocular. Ok? E aí diz e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. Gente, essa visão, ela foi tão terrível que Pedro ficou desnorteado. Ele já era desnorteado de natureza, todo mundo sabe disso, né? Falava muito, falava pelos cotovelos. Os nortes de Pedro eram meio complicados, meio complexos, mas nesse dia ele bugou de vez. Bugou porque quando ele viu isso, tá? Imagine essa visão, ele vê Moisés e Elias conversando com Jesus. E aqui, meus queridos, transfigurar é a tradução, deixa eu voltar de novo para o slide aqui para não complicar. Transfigurar é tradução da palavra grega que originou metamorfose. Né? Vocês já ouviram falar sobre essa expressão, que é uma transformação, uma mudança. Jesus revelou temporariamente a glória da sua natureza divina com aparência resplandecente. Um prólogo escatológico. O prólogo é algo que está sendo previsto. Está acontecendo naquele momento, mas é uma, digamos assim, é uma vaticinação daquilo que ainda vai acontecer. Ok? Um prólogo escatológico, porque Jesus vai vir assim, em glória resplandecente. Um vislumbre do Cristo pós-ressurreto e glorificado. A divindade de Jesus foi revelada naquele momento, naquele instante, naquele momento. Jesus antecipa essa glória toda dele, da sua majestade. Fala, Carlão. Salve, irmão, sua paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Só para a gente fazer uma pequena correção antes que a gente avance, quando Paulo cita ali as colunas, né, o Tiago que Paulo está citando em Gálatas não é o mesmo Tiago que está em Mateus 17. Amém? Só porque pode ter ficado confuso. São Tiagos diferentes. Tiago de Mateus 17 é um dos filhos de Zebedeu, enquanto o Tiago que Paulo vai citar em Gálatas é provavelmente o irmão de Jesus, né? Tiago, irmão de Jesus ali, ou parente próximo, como alguns dizem. Amém, irmãos? Amém. Bem observado, pastor. Muito bem observado. A transfiguração foi uma visão
um breve lampejo da verdadeira glória do Rei. Foi uma revelação especial da divindade de Jesus a 3 de seus discípulos e a confirmação por parte de Deus Pai e de tudo aquilo que Jesus havia feito e estava por fazer. Jesus mudou sua aparência e transformou-se em uma figura radiante a ponto de suas vestes se tornarem brancas. O texto diz que eram tão brancas que elas eram translúcidas. Era uma brancura que nenhum lambadeiro, né? Nenhuma pessoa que lava roupas conseguiria alcançar. E muito resplandecentes. A descrição aqui é similar à da glória de Moisés após ver o Senhor. Aí até que ele bota um véu no rosto, porque o rosto dele começa a brilhar. Agora sim, nós vamos lá para o testemunho da lei. Moisés representa a lei e toda a lei aponta para Cristo. Tudo que está na lei, você vai ver a seta apontando para Jesus. Elias representa os profetas, e os profetas anunciavam a vinda do Messias. Mateus 17:3, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando a ele. E lá em Marcos 12:27 está registrado: Deus não é de mortos, mas sim Deus de vivos, porque há uma polêmica em relação à aparição de Moisés e Elias. Ok? Estão vivos. Aí nós vamos para a aprovação divina do Pai. Deixa eu só completar aqui essa relação, em relação a a lei. A aparição de Moisés e Elias foi um ato divino carregado de significado escatológico. Nós temos que compreender o sentido daquela transfiguração. Aquilo tinha um propósito, de edificar os discípulos, mas também de apontar para algo que iria acontecer no futuro, né? Elias representa os profetas, né? E o Moisés representa a lei, e mostra que os profetas anunciavam a vinda do Messias, e esses dois personagens testemunharam que Jesus é o tema central e o cumprimento das Escrituras. Moisés e Elias foram os dois maiores profetas do Antigo Testamento. A presença de Moisés e Elias junto a Jesus confirmaram a missão messiânica. Preste atenção. Trouxeram uma confirmação de que Jesus foi enviado pelo próprio Deus. Tá? Hoje nós temos essa convicção por conta de todos esses eventos cuidadosamente cuidados pelo Pai. Né? Deus providenciou que esses eventos acontecessem nesta ordem para que toda a redenção fosse corroborada por evidências. Por evidências, irmãos. Esse que é o ponto. Vamos lá. Sobre a aprovação divina. A voz vinda da nuvem ecoa as palavras proferidas no batismo. É uma repetição, por isso que eu tive aquela confusão, porque lá, no batismo de Jesus, o Pai fala a mesma coisa que fala na transfiguração. E o Pai confirma que Jesus é o seu Filho eterno. Então, assim como a voz de Deus ecoando na nuvem sobre o Monte Sinai, se lembra lá da cena do Monte Sinai? Conferiu autoridade à lei. Então, veja bem, por que o povo obedeceu à lei que Moisés trouxe? Porque eles viram o monte. Porque eles viram os sinais no monte. Eles viram o monte estremecer. Eles viram a nuvem, eles viram os raios. Eles viram a presença de Deus. Então, espera aí, isso aqui não é brincadeira. Tanto é que Moisés falou: vocês não ultrapassem essa marca aqui, essa linha traçada para vocês não morrerem. Aí eles falam: não, Moisés, você vai. Deixa, vai lá, vai você, a gente fica quietinho aqui te aguardando. Então, assim como a voz de Deus ecoando da nuvem sobre o Monte Sinai, conferiu autoridade à sua lei, na transfiguração validou a autoridade de Jesus e das palavras dele. Na sua transfiguração, Jesus foi transformado na presença de 3 discípulos que viram a sua glória celestial. Conforme ele realmente era Deus, em corpo humano, a experiência da transfiguração foi um alento para Jesus? Foi. Porque tanto Moisés como Elias conversavam com ele sobre as coisas que viriam a acontecer. E reforçaram ainda mais esse aspecto dentro de Jesus. Também foi um comunicado para os discípulos: olha só, vocês prestem atenção no que Jesus fala. E é uma advertência para nós hoje.
prestem atenção no que Jesus fala. Isso aqui não é brincadeira. Aquele evento, irmãos, ele não foi uma maneira, Jesus vai aparecer agora. Não. Foi calculado. Ele foi planejado. Deus fez aquilo com propósito, com endereço certo. E foi para nós. Prestem atenção nessa pessoa aqui. O que ele falar, vocês obedeçam. Né? E uma confirmação por Deus de que Jesus era verdadeiramente seu filho, todo suficiente para redimir a raça humana. Este é meu filho amado. Aqui está o segundo endosso celestial de Jesus. A referência ao filho amado relembra as palavras do Salmo 2,7 e Isaías 42,1. Amém? Deixa eu pular aqui algumas coisas. Outra coisa também, o pai corrigiu a teologia dos discípulos, dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Há uma correção ali para os discípulos. Quem que eles deveriam obedecer, quem eles deveriam ouvir, quem eles deveriam seguir. Deus deixa isso muito claro, e é a mesma coisa para os nossos dias aqui. Amém? Isaías 42:1, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, o juízo produzirá entre os gentios. Na transfiguração, Cristo é confirmado pelo Pai como centro da revelação e cumprimento da lei e dos profetas. A transfiguração veio com esse propósito, irmãos. Esse propósito aqui, confirmar Cristo como a revelação do Pai e o cumprimento da lei e dos profetas. Está aqui, tudo que os profetas falaram e tudo para aonde a lei apontou está aqui na pessoa de Jesus Cristo. E por fim, a missão redentora do Deus Filho. Não é Moisés nem Elias que devem ser ouvidos, mas Cristo, nenhum livrinho paralelo, né? Nenhuma luz menor. Não existe isso, é Cristo, é a revelação dele, é o que a palavra dele diz. A transição entre a antiga e a nova aliança e é centrada no Filho. O próprio Jesus fez essa transição. Em Hebreus 1 nós lemos assim: Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque fez também os mundos. Amém? O Senhor teu Deus te despertará, isso Moisés falando, tá? O Senhor teu Deus te despertará como eu, um profeta do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvireis. A exclusividade de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Seu sacrifício é suficiente para reconciliar o pecador com Deus. Em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Está bem explicitado na palavra, Atos capítulo 4, verso 12. E outra coisa interessante também, esse evento do Monte da Transfiguração foi um evento pedagógico para os discípulos. Eles aprenderam ali. Tanto é que Pedro repete isso em uma de suas pregações e os fortaleceu para o futuro, para o futuro sofrimento de Jesus, para que eles pudessem absorver todo o sacrifício, tudo aquilo que Jesus, viveu. 2 Pedro 1, porque não seguimos astuciosamente, aqui Pedro falando, que eu falei para vocês, porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, percebem? Pedro já entra com os dois pés na porta. Ele diz, não estou seguindo história de carochinha, não é conversa fiada, aos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares de sua majestade. Eles viram a glorificação de Jesus no monte. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Coisa linda, cara, coisa linda. Tá? Pessoal, não estou seguindo historinha de ninguém. Eu estou falando para vocês porque eu testemunhei o fato. Cristo é o único mediador e salvador. Sua missão redentora é exclusiva e plenamente suficiente. Não é preciso fazer mais nada.
Quando vem essa história de sacrifício por aí, tem que sacrificar, gente, não é preciso fazer mais nada. Está ali. Acabou. Amém? Cristo é o Verbo eterno, feito carne, o único que pode reconciliar o homem com Deus. E agora nós vamos revisar o conteúdo. Cite ao menos 3 atributos divinos de Jesus apresentados nesta lição. E aqui nós temos o quê? Eternidade, imutabilidade, onisciência, além de outros, né? A aparição de Moisés no momento da transfiguração de Jesus foi um ato divino carregado de significado escatológico, porque estava apontando para algo que ia acontecer e vai acontecer aqui na frente. O que a sua presença indica? Vamos lá? Que toda a lei aponta para Cristo como o seu cumprimento. Amém? Quem é o cumprimento da lei dos profetas? Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para quê? Reconciliar o pecador com Deus. E por último, a transfiguração é o anúncio do triunfo escatológico de Cristo sobre o quê? Resposta: sobre o pecado, a morte e todo o mal. Amados, essa é a nossa, é o que o estudo nos fala sobre a pessoa do Deus Filho. Amém? Que possa surtir os efeitos desejados por todos nós aqui, tudo que está sendo falado aqui no púlpito. Amém, queridos?